E aí, meu cara? filho? Quem é que vai começar a aula? Começa, vocês se viram aí. É sério, gente, eu não sei como. Fala teu nome, tu fala alguma frase relacionada ao tema. Qualquer coisa, qualquer besteira. Oi, eu sou o Renan e eu tô destreinado pra fazer isso. Não sei fazer isso. Oi, meu nome é Natan. Precisa fazer isso aqui. Não te faz de loucura, Oi, sou a Gleiciane. Oi, meu nome é Natan. E diante das dificuldades da vida, lembre-se sempre, uma dica é: ligue o foda-se. Tu introduz o tema agora, que é a capoeira de gaúcho, não sei o que. Fala, galerinha, hoje a gente tá com um vídeo diferente. Nós vamos tratar um assunto um pouco mais... Sério? Sério não? Sério? Sério sim. Tá. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Um pouco mais cultural. Um pouco mais violento? Um pouco mais cultural. Cultural é melhor do que violento. Tá. Nesse momento que a gente tá vivendo no Me Brasil convenceram, um pouco mais cultural, um pouco mais dançante. Nós vamos falar um pouco sobre a capoeira no Brasil. E para isso a gente está com uma galera do Selma, da Universidade de Selma, que eles estão fazendo esse trabalho a respeito. Uma galera do quinto período. E uma das representantes do grupo é a Gleiciane e eu. Esse aqui é o nosso anfitrião, dono do canal, não sei. Vamos. Porque a gente não sabe mesmo a respeito da capoeira. Então, para começar, uma grande dúvida que tem é se a capoeira ela é cultura, se ela é arte, se ela é luta, Dança. se ela é dança. O que vocês acham? Eu acho que é luta. Eu não lembro da história da capoeira. Tu lembra? O começo da capoeira? Eu lembro um pouco, eu Que tem lembro um aquela história pouco. dos escravos, que era pra se defender, eles Eu lembro. Porque, misturavam na verdade, o que a gente ouviu falar foi que nessa época era uma luta, só que eles faziam dessa forma disfarçado, né? Isso. Pro pessoal lá não olharem eles e tudo. Eu acho que a capoeira está envolvida nos dois, tanto uma luta quanto uma dança, quanto uma cultura, até porque ela veio de uma cultura e como foi trazida por escravos, ser escravos vieram à força. Então eles procuraram uma forma de disfarçar a sua forma de defesa dentro de uma arte dançante. Inclusive a gente falou eu conversando com um dos mestres, ele falou a seguinte frase: a capoeira é a arte de lutar dançando e a arte de dançar lutando. Bonito Profundo também. isso. Bonito. Isso era pra ser tua frase de abertura. É verdade. Porra. Pra gente entender um pouco melhor do que é a capoeira mesmo, nós fomos visitar o professor Darlison, que ele é professor de capoeira e é formado em educação física. Nós fizemos uma entrevista com ele e ele vai explicar um pouco mais a respeito da história da capoeira Angola, de como ela chegou no Brasil, de como ela foi introduzida no Maranhão e esse debate de se ela é luta, se ela é arte, a gente resolveu aprofundar um pouco mais para entender se ela é um esporte, não um esporte olímpico, mas um esporte padronizado com seus órgãos, ou se ela é simplesmente cultural, praticada por pessoas que amam a modalidade. Não sei nem se eu posso dizer modalidade, até mostrar a entrevista, mas essas coisas vão ficar claras na entrevista que a gente fez com ele, que vai ser mostrada a seguir. Segue daí, Darlison. Bom, muito prazer, meu nome é Darlison, sou aluno do mestre Fabarara, mestre capoeira que reside lá na Raposa, né? Vou falar um pouco da história da capoeira de Angola. A capoeira em si. Hoje nós temos muitos estudos, né, que falam muita coisa sobre a capoeira, principalmente de onde ela veio, como que ela veio e como que ela chegou aqui no Brasil e no nosso Maranhão. A capoeira ela veio da África, né? Como todo mundo já sabe, é o que mais se é falado. Só que muitos dizem que a capoeira nasceu na Bahia.
A capoeira ela não nasceu na Bahia. A capoeira ela veio da África para cá e foi aperfeiçoada no Brasil. Buscando um pouco da história, se a gente for ver, a primeira colônia escravista no Brasil foi no Maranhão, foi no Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira. Depois passou para a Baía de Todos os Santos, naquela época de Portugal, na época das caravelas. E a capoeira nasceu em si no Rio de Janeiro, né? Dos escravos trazidos na época para cá e foram aperfeiçoando a capoeira no Brasil. Então a capoeira ela não nasceu no Brasil, ela foi aperfeiçoada no Brasil, né? Hoje tem vários estudos que mostram isso, vários artigos que mostram isso. Tem um livro de Areias muito bom que relata isso. Tem o livro ABC da Capoeira que relata muito isso também. A capoeira chegou no Maranhão, na verdade ela ficou famosa no Maranhão quando o Mestre Sapo chegou na ilha, né? Mestre Sapo, que foi o grande percussor da capoeira dentro do nosso estado, dentro da nossa ilha de São Luís. Era um mestre muito bom na capoeira de Angola. Do Mestre Sapo veio o Mestre Patinho, que é um dos grandes mestres da ilha de São Luís. Ele que levou o nome da capoeira de São Luís para o Brasil inteiro e para o mundo afora também. Chegou a falecer recentemente, não está com o tempo que Mestre Pato faleceu, né? E Mestre Pato, hoje dentro da capoeira do Maranhão, é o grande ícone. Ele que deixou a capoeira do Maranhão famosa, ele que formou vários alunos que hoje dão aula no estrangeiro, né? E a capoeira do Maranhão veio hoje sendo muito transformada. Temos várias escolas muito boas, como Mandingueiros do Amanhã, a Capuz, né? Outro muito grande mestre dentro da capoeira de Angola no Maranhão, o Mestre Madeira. O Mestre Madeira que formou vários mestres, inclusive é mestre do meu mestre também, que veio trazendo o nome da capoeira para o Maranhão, né? Também, no Maranhão também tem federação, né? Tem a Federação Maranhense de Capoeira, que engloba todos os grupos e que apoia todos os grupos de capoeira dentro da ilha. A capoeira como esporte, ela tem suas competições nacionais, tem as competições regionais. Cada federação de capoeira, ela leva o seu grupo ou alunos para praticar essas competições. Só que a única capoeira que entra em competição é a capoeira regional, por conta dos seus golpes serem mais velozes e ter vários golpes traumatizantes, essas coisas toda a capoeira tem. Mas a capoeira que entra como competição é a capoeira regional. Hoje nós temos o Gêmeos. O Gêmeos aqui no Maranhão, ele tem a competição de capoeira regional, que dentro cada golpe tem suas pontuações, né? A capoeira de Angola, ela não entra para a competição. Ela é uma coisa mais hoje tida como lazer, mais para trabalhar o bem-estar dos seus alunos, professores, etc. Mas cada federação faz a sua competição, tem competições regionais e competições nacionais. Se tratando de esporte olímpico, existem projetos que tentam transformar a luta a capoeira em esporte olímpico, mas é uma coisa muito abrangente porque ela é mais praticada dentro do Brasil. Ela é uma coisa praticada globalmente, mas em polos pequenos, né? Ela não é uma coisa muito grande. Se tratando de esporte. Agora, se tratando de lazer, a capoeira está espalhada no mundo inteiro. Inteiro. Vários brasileiros espalhados no mundo praticando capoeira e dando aula de capoeira. Bom, a capoeira ela é tida das duas formas, tanto quanto luta e tanto quanto arte que vem a partir da dança. Na época escravista, a capoeira era proibida pela Constituição da época, né? Porque nada que poderia afrontar os senhores de engenho poderia ser legal. Então a capoeira era tida como luta, como forma de libertação dos escravos, mas era proibida. Daí que vem o nome arte dança. Por quê? Naquela época os capoeiristas não poderiam lutar a capoeira. Então quando eles faziam as rodas de capoeira, que chegava o policial, que chegava o senhor de engenho, que chegavam os capitões do mato, eles falavam que eles não estavam jogando capoeira, que eles não estavam lutando, na verdade, que eles não estavam lutando capoeira, mas sim que eles estavam jogando, que eles estavam dançando.
Daí que foi introduzido os instrumentos, que entrou o berimbau, o atabaque, o pandeiro, o reco-reco, o agogô, para dar esse sentido de dança, para que eles não fossem proibidos de fazer a arte dele. Que a roda de capoeira, na verdade, era o treino da luta, a capoeira, para quando fosse preciso ser usada contra os senhores de engenho, contra a polícia, contra os capitães do mato, quando os escravos saíssem da senzala e fugissem para o mato. Professor Darlison falando um pouco da capoeira Angola, e ele falou poucas coisas a respeito da capoeira regional. Na verdade, introduziu a capoeira regional porque ele precisava explicar a respeito dos esportes, como vocês viram agora na entrevista. E o que falar sobre a capoeira regional? Então, eu sou praticante de capoeira regional, eu pratico na Ordem de São Bento, que é a Ordem do Mestre Neguinho, que é um mestre da Bahia, inclusive. A Ordem de São Bento veio de lá, ele instalou ela aqui em São Luís. O mestre Neguinho, ele é discípulo do mestre Medicina, que é discípulo do mestre Nó, que é discípulo do mestre Bimba, que é onde eu quero chegar. Então, eu vou falar um pouco a respeito da capoeira regional, que ela foi criada por mestre Bimba em torno do ano da década de 1930. A capoeira regional, diferente da Angola, ela é um pouco mais agressiva. Por quê? Mestre Bimba, diante das outras modalidades, ele resolveu introduzir a capoeira, que era uma arte um pouco mais dançante, e deixar um pouco mais agressiva, com golpes mais contundentes, com golpes que desestabilizassem o oponente, com golpes mais agressivos. Ele tirou mais um aspecto de dança e transformou um aspecto mais de luta. Pronto. A base é essa. A capoeira regional que a gente conhece é mais ou menos isso. Ele tirou um pouco o aspecto de dança e transformou ela um pouco mais em luta, deixou ela um pouco mais agressiva. Mas com aspecto de luta mesmo. Então nós temos a capoeira Angola e nós temos a capoeira regional, que foi criada no Brasil. Daí ela vem aquela coisa de que a capoeira nasceu na Angola, nasceu na África, mas foi aperfeiçoada no Brasil. Não é que ela seja aperfeiçoada, mas ela foi criada, ela foi modificada pelo mestre Bimba e criada um modelo um pouco mais agressivo. Tanto que logo no início a gente não era chamada de capoeira regional, era chamada de luta regional, luta baiana regional. E introduzindo esse tipo de golpes, como ela ficou com um aspecto mais de luta, eles conseguiram introduzir ela como esporte com algumas federações e outros que vocês viram na entrevista que o professor Darlison mostrou pra gente. Primeiro eu falo pra ela, não esquecer de assinar o canal, dar joinha e... o que mais? Se inscrever, dar joinha e... clicar no sininho. Isso, sim. O sino é pra quê? Pra receber as notificações. Calma, não me olhem que eu fico tímida. Bravo. Tchau!